Não lugares. Introdução a uma antropologia da sobremodernidade, de Marco G., segunda parte. A mediação que estabelece o laço dos indivíduos com os que os rodeiam no espaço do não-lugar passa por palavras, ou ainda por textos. Sabemos, para começar, que há palavras que fazem imagem ou antes-imagens. A imaginação de cada um dos que nunca foram a Tahiti ou a Marrakech pode dar-se rédea solta assim que estes nomes são lidos ou ouvidos. Alguns concursos televisivos tiram assim uma parte do seu prestígio do fato de serem ricamente dotados em prêmios, nomeadamente viagens e estadias. Abre parênteses e aspas, uma semana para 2 num hotel de 3 estrelas em Marrocos. 15 dias com pensão completa na Flórida. Fecha aspas, fecha parênteses. Cuja evocação basta para causar o prazer dos espectadores que não são nem nunca serão seus beneficiários. O peso das palavras de que se orgulha um semanário francês que o associa ao choque de imagens, não é apenas o dos nomes próprios, numerosos substantivos comuns, abre parênteses, estadia, viagem, mar, sol, cruzeiro, fecha parênteses, possuem ocasionalmente, em certos contextos, a mesma força de evocação. Imagina-se bem em sentido inverso a atração que puderam e podem exercer noutras paragens palavras para nós menos exóticas, ou até mesmo desprovidas de qualquer efeito de distância, como América, Europa, Ocidente, consumo, circulação. Certos lugares existem apenas pelas palavras que os evocam. Não lugares nesse sentido, ou antes lugares imaginários, utopias banais, clichês. São o contrário do não lugar, segundo Michel de Certeau, o contrário do lugar dito de, abre parênteses, do qual quase nunca sabemos quem o disse nem aquilo que diz, fecha parênteses. A palavra, aqui, não escava um fosso entre a funcionalidade cotidiana e o mito perdido. Cria a imagem, produz o mito e, no mesmo ato, fala-o funcionar. Abre parênteses. Os telespectadores permanecem fiéis à emissão. Os albaneses instalam-se em campos em Itália, sonhando com a América. O turismo desenvolve-se. Fecha parênteses. Mas os não lugares reais da sobremodernidade, os que tomamos quando entramos numa autoestrada, fazemos compras no supermercado ou esperamos num aeroporto o próximo voo para Londres ou Marsella, têm a particularidade de se definirem também pelas palavras ou pelos textos que nos propõem. As suas instruções de uso, em suma, que se exprimem segundo os casos de maneira prescritiva. Entre parênteses, tomar a fila à direita, fecha parênteses. Proibitiva, abre parênteses, proibido fumar, fecha parênteses. Ou informativa, abre parênteses, está a entrar em Beaujolais, fecha parênteses. E que recorre, ora, a ideogramas mais ou menos explícitos e codificados. Abre parênteses, os do Código da Estrada ou dos guias turísticos, fecha parênteses. Ora, a língua natural. Instalam-se assim as condições de circulação em espaços onde se considera que os indivíduos interagirão apenas com textos, sem outros enunciadores, para além de pessoas, entre aspas, morais ou instituições,
abre parênteses, aeroportos, companhias de aviação, Ministério dos Transportes, sociedades comerciais, polícia de viação, municipalidades, fecha parênteses, cuja presença se adivinha vagamente ou se afirma de modo mais explícito. Abre parênteses e aspas, o Conselho Geral financia este troço de estrada. Fecha aspas, abre aspas. O Estado trabalha para melhorar as suas condições de vida. Fecha aspas, fecha parênteses. Por detrás das injunções, dos conselhos, dos comentários, das, entre aspas, mensagens transmitidos pelos inumeráveis, entre aspas, suportes, painéis, ecrãs, cartazes, que fazem parte integrante da paisagem contemporânea. As autoestradas em França foram bem desenhadas e revelam paisagens, por vezes quase aéreas, muito diferentes das que pode avistar o viajante que toma as estradas nacionais ou departamentais. Passávamos através delas do filme intimista aos horizontes dos westerns. Mas são textos disseminados pelo percurso que dizem a paisagem e explicitam as suas secretas belezas. Já não atravessamos as cidades, mas os pontos mais notáveis são assinalados por painéis nos quais se inscreve um verdadeiro comentário. O viajante é, de certo modo, dispensado de parar e até mesmo de olhar. Assim, é solicitado na Autoestrada do Sul a conceder alguma atenção a certa aldeia fortificada do século XIII ou a certa vinha de renome, a Vézelay, abre aspas, Colina Eterna, fecha aspas, ou ainda as paisagens de Avalonné ou do próprio Cézanne, abre parênteses, retorno da cultura numa natureza também ela posta fora de alcance, mas sempre comentada. Fecha parênteses. A paisagem toma as suas distâncias e os seus pormenores arquiteturais ou naturais tornam-se ocasião de um texto, por vezes enfeitado por um desenho esquemático quando se verifica que o viajante de passagem não está, na realidade, em situação de ver deveras o ponto notável indicado à sua atenção e se acha por isso condenado a extrair prazer da simples notícia da sua proximidade. O percurso da autoestrada é, pois, duplamente notável. Evita, por necessidade funcional, todos os lugares nobres, dos quais nos aproxima, mas comenta-os. As áreas de serviço completam essa informação e tomam cada vez mais o aspecto de casas da cultura regional, propondo alguns produtos locais, alguns mapas e alguns guias que poderiam ser úteis àquele que se detivesse. Mas a maior parte dos que passam não se detém. Com efeito, voltam eventualmente a passar todos os verões ou várias vezes por ano, de tal maneira que o espaço abstrato, que são regularmente conduzidos a ler mais do que a olhar, acaba por se tornar para eles com o tempo estranhamente familiar, como para outros mais favorecidos. O vendedor de orquídeas do aeroporto de Bangkok ou a duty free de Hoi Si Un. Há cerca de 30 anos, em França, as estradas nacionais, as departamentais, as vias férreas penetravam a intimidade da vida cotidiana. O percurso rodoviário e o percurso ferroviário opunham-se deste ponto de vista como o direito e o avesso, e esta posição continua parcialmente atual para aquele que se atém hoje a frequentar estradas departamentais e transportes ferroviários que não sejam o TGV,
ou ainda linhas regionais quando subsistem, uma vez que significativamente são estes serviços locais, estes ramais de serviço local que desaparecem. As estradas departamentais, hoje muitas vezes condenadas elas próprias a contornar as aglomerações, transformavam-se outrora regularmente em ruas da cidade ou da aldeia, enquadradas de um lado e de outro pelas fachadas das casas. Antes das 8 horas da manhã, depois das 7 da tarde, o viajante ao volante atravessava um deserto de fachadas encerradas, abre parênteses, portadas fechadas, luzes coadas pelas persianas ou ausentes, uma vez que os quartos e as salas de estar davam muitas vezes para as traseiras da casa, fecha parênteses. Era testemunha da imagem digna e compassada que os franceses gostam de dar a si próprios, que cada francês gosta de dar de si próprio aos seus vizinhos. O automobilista de passagem observava alguma coisa das cidades que se tornaram hoje nomes num itinerário. Abre parênteses. La Ferté-Bernard, Nogent-le-Rotrou, fecha parênteses. Os textos que lhe podiam acontecer decifrar, abre parênteses, tabuletas dos estabelecimentos comerciais na cidade, posturas municipais, fecha parênteses, beneficiando de um sinal vermelho ou de um abrandamento, não lhe eram prioritariamente destinados. O comboio, pelo seu lado, era mais indiscreto, continua a sê-lo ainda. A via férrea, muitas vezes traçada nas traseiras das casas que formam a aglomeração, surpreende os habitantes da província na intimidade da sua vida cotidiana. Já não do lado da fachada, mas do lado do jardim, do lado da cozinha ou do lado do quarto e, à noite, do lado da luz, enquanto, se não fosse a iluminação pública, a rua seria o domínio da sombra e da noite. E o comboio, outrora, não era tão rápido que impedisse o viajante curioso de decifrar de passagem o nome da estação, o que a velocidade excessivamente grande dos comboios atuais impede, como se certos textos se tivessem tornado para o passageiro de hoje obsoletos. Outros lhes são propostos. No, entre aspas, comboio-avião, que o TGV é um pouco, pode consultar uma revista ilustrada bastante parecida com as que as companhias aéreas põem à disposição da sua clientela. Esta lembra-lhe, através de reportagens, fotografias e anúncios publicitários, a necessidade de viver à escala ou à imagem do mundo de hoje. Outro exemplo de invasão do espaço pelo texto, as grandes superfícies nas quais o cliente circula silenciosamente, consulta as etiquetas, pesa os legumes ou a fruta numa máquina que lhe indica, juntamente com o seu peso, o seu preço, depois estende o cartão de crédito a uma mulher nova, também ela silenciosa ou pouco faladora, que submete cada artigo ao registro de uma máquina descodificadora antes de verificar o bom funcionamento do cartão de crédito. Diálogo mais direto, mas ainda mais silencioso, o que cada titular de um cartão de crédito mantém com a caixa automática onde o insere e em cujo ecrã lhe são transmitidas instruções de um modo geral encorajadoras, mas constituindo por vezes verdadeiras chamadas à ordem. Cartão incorretamente inserido. Retire o seu cartão. Leia atentamente as instruções. Todas as interpelações que emanam das nossas estradas,
dos nossos centros comerciais ou das vanguardas do sistema bancário na esquina das nossas ruas visam simultânea indiferentemente cada um de nós. Obrigado pela sua visita, boa viagem, obrigado pela sua confiança. Qualquer um de nós fabricam o, entre aspas, homem médio, definido como utilizador do sistema viário, comercial ou bancário. Fabricam-no e, eventualmente, individualizam-no em certas estradas e autoestradas, à advertência súbita de um papel luminoso. 110, 110. Chamam à ordem o automobilista demasiado apressado em certos cruzamentos parisienses. A passagem de um sinal vermelho é automaticamente registrada e o veículo do culpado identificado por meio de uma fotografia. Todos os cartões de crédito são portadores de um código de identificação que permite à caixa automática fornecer ao seu titular informações ao mesmo tempo que lhe recorda as regras do jogo. Entre aspas, pode levar 600 francos. Enquanto era a identidade de uns e outros que fazia o, entre aspas, lugar antropológico, através das conivências da linguagem, dos pontos de referência da paisagem, das regras não formuladas do saber viver, é o não lugar que cria a identidade partilhada dos passageiros, da clientela ou dos condutores de domingo. Sem dúvida, mais ainda, o anonimato relativo que se liga a esta identidade provisória pode ser experimentado como uma libertação por aqueles que, por um tempo, deixam de ter de manter a sua condição, de manter a sua posição, de cuidar da sua aparência. Duty Free. Imediatamente a seguir a ter declinado a sua identidade pessoal, abre parênteses, a do passaporte ou do bilhete de identidade, fecha parênteses, o passageiro do voo que em breve parte precipita-se no espaço, entre aspas, livre de taxas, livre ele próprio do peso das suas bagagens e do ônus da cotidianeidade, menos para comprar mais barato, talvez, do que para experimentar a realidade da sua disponibilidade do momento, a sua qualidade irrecusável de passageiro prestes a partir. Só mais semelhante aos outros, o utilizador do não-lugar está com este, abre parênteses, ou com as potências que o governam, fecha parênteses, numa relação contratual. A existência do contrato é-lhe ocasionalmente lembrada. Abre parênteses, as instruções de uso do não-lugar fazem dele parte, fecha parênteses. O bilhete que comprou, o ticket que deverá apresentar na portagem, ou até o carrinho que empurra à sua frente pelos corredores do supermercado, são outras tantas marcas suas mais ou menos fortes. O contrato refere-se sempre à identidade individual daquele que o subscreve. Para aceder às salas de embarque de um aeroporto, é necessário apresentar primeiro o seu bilhete no check-in, onde foi registrado o nome do passageiro, a apresentação simultânea no posto de controlo da polícia, do cartão de embarque e de um documento de identidade fornece a prova de que o contrato foi respeitado. As exigências dos diferentes países são diversas a este respeito. Abre parênteses, bilhete de identidade, passaporte, passaporte e visto. Fecha parênteses, e é desde o início que se verifica se foram tidas em conta. O passageiro só conquista, portanto, o seu anonimato depois de ter fornecido a prova da sua identidade.
contraassinado de certo modo o contrato. O cliente do supermercado, quando paga por cheque ou cartão de crédito, declina também ele a sua identidade, do mesmo modo que o utilizador da autoestrada. De alguma maneira, presume-se sempre que ao utilizador do não-lugar cabe provar a sua inocência. O controlo a priori ou a posteriori da identidade e do contrato coloca o espaço do consumo contemporâneo sob o signo do não-lugar. Só inocente se lhe tem acesso. As palavras aqui quase deixam de intervir. Não há individualização, direito ao anonimato, sem controlo de identidade. Bem entendido, os critérios da inocência são os critérios estabelecidos e oficiais da identidade individual. Abre parênteses, os que figuram nos documentos e que misteriosos ficheiros registram, fecha parênteses. Mas a inocência é outra coisa ainda. O espaço do não-lugar desembaraça quem nele penetra das suas determinações habituais. Aquele não é já senão o que faz ou o que vive como passageiro, cliente, condutor. Talvez esteja ainda carregado com os cuidados da véspera, já preocupado com o dia seguinte, mas o seu meio ambiente do momento afasta-o provisoriamente de tudo isso. Objeto de uma possessão branda, a que se abandona com mais ou menos talento ou convicção, como qualquer outro possesso, saboreia por um tempo as alegrias passivas da desidentificação e o prazer mais ativo do desempenho de um papel. É com uma imagem de si próprio que se acha em última análise confrontado, mas com uma muito estranha imagem na verdade. O único rosto que se desenha, a única voz que ganha corpo, no diálogo silencioso que desenrola com a paisagem texto, que a ele se dirige como aos demais, são os seus. Rosto e voz de uma solidão ainda mais desconcertante pelo fato de evocar milhões de outras. O passageiro dos não-lugares só reencontra a sua identidade no posto de controlo alfandegário, na portagem ou na caixa registradora. Entretanto, obedece ao mesmo código que os outros, registra as mesmas mensagens, responde às mesmas solicitações. O espaço do não-lugar não cria nem identidade singular, nem relação, mas solidão e semelhança. Não deixa espaço também à história, eventualmente transformada em elemento de espetáculo, quer dizer, as mais das vezes em textos alusivos. Nele reinam a atualidade e a urgência do momento presente. Uma vez que os não-lugares se percorrem, medem-se em unidades de tempo. Os itinerários não se fazem sem horários, sem quadros de chegadas ou de partidas que reservam sempre um espaço para a menção dos eventuais atrasos. Vivem-se no presente do percurso que se materializa hoje nos voos de longo curso num monitor, onde se inscreve a cada minuto que passa a progressão do aparelho. Se necessário, o comandante de bordo explicita-o em termos um tanto redundantes. Abre aspas. À direita do aparelho podem avistar a cidade de Lisboa. Fecha aspas. De fato, nada se avista. O espetáculo, uma vez mais, é só uma ideia, uma palavra. Na autoestrada, alguns painéis luminosos indicam a temperatura do momento e as informações úteis à prática do espaço. Abre aspas. Na A3,
congestionamento de trânsito num troço de 2 quilômetros, fecha aspas. Presente da atualidade em sentido amplo. A bordo do avião, os jornais são lidos e relidos. Várias companhias asseguram até mesmo a retransmissão dos telejornais. A maior parte dos veículos automóveis são equipados com aparelhos de rádio. A rádio funciona de maneira ininterrupta nas áreas de serviço ou nos supermercados. As músicas do dia, os anúncios publicitários, algumas notícias são impostas aos clientes de passagem. No conjunto, tudo se passa como se o espaço fosse recuperado pelo tempo, como se não houvesse outra história senão as notícias do dia ou da véspera, como se cada história individual extraísse os seus motivos, as suas palavras e as suas imagens do estoque inesgotável de uma inexaurível história do presente. Assaltado pelas imagens perambulantemente difundidas pelas instituições do comércio, dos transportes ou da venda, o passageiro dos não-lugares faz a experiência simultânea do presente perpétuo e do encontro consigo. Encontro, identificação, imagem. Este quadragenário elegante, que parece saborear felicidades inefáveis sob o olhar atento de uma hospedeira loura, é ele, este piloto de olhar seguro que lança o seu turbodiesel em não se sabe que pista africana, é ele, este homem de máscara viril que uma mulher contempla apaixonadamente porque usa uma água de colônia de perfume selvagem. É ele ainda. Se estes convites à identificação são essencialmente masculinos, é porque o ideal do eu que difundem é com efeito masculino, e porque, por enquanto, uma mulher de negócios ou uma condutora críveis são representadas como possuindo qualidades, entre aspas, masculinas. O tom muda naturalmente e as imagens também, nos não lugares menos prestigiados que são os supermercados, frequentados maioritariamente por mulheres. O tema da igualdade, abre parênteses, ou até mesmo a prazo da indistinção, fecha parênteses, dos sexos, é aí abordada de maneira assimétrica e inversa. Os novos pais, lemos por vezes nas revistas ilustradas femininas, interessam-se pelo arranjo da casa e pela toilette dos bebês. Mas é perceptível também, nos supermercados, o rumor do prestígio contemporâneo, dos médias, das vedetas, da atualidade. Porque todas as contas feitas, o mais notável é aquilo a que poderíamos chamar as participações cruzadas dos aparelhos publicitários. As rádios privadas fazem publicidade das grandes superfícies, as grandes superfícies publicidade das rádios privadas. As áreas de serviço no tempo de férias oferecem viagens à América e a rádio informa-nos da oferta. As revistas ilustradas das companhias aéreas fazem publicidade dos hotéis que fazem publicidade das companhias aéreas, sendo o aspecto interessante do caso o fato de todos os consumidores de espaço se acharem assim apanhados nos ecos e nas imagens de uma espécie de cosmologia objetivamente universal, diferente da que os etnólogos tradicionalmente estudavam e simultaneamente familiar e prestigiosa, de onde resultam pelo menos duas coisas. Por um lado, estas imagens tendem a formar sistema. Desenham um mundo de consumo que qualquer indivíduo pode fazer seu, porque é nele incessantemente interpelado.
A tentação do narcisismo é aqui ainda mais fascinante pelo fato de parecer exprimir a lei comum, fazer como os outros para ser si próprio. Por outro lado, como todas as cosmologias, a nova cosmologia produz efeitos de reconhecimento. Paradoxo do não-lugar. O estrangeiro extraviado num país que não conhece. Abre parênteses, o estrangeiro de passagem, fecha parênteses, não se orienta nele senão no anonimato das autoestradas, das áreas de serviço, das grandes superfícies ou das cadeias de hotéis. O logótipo de uma marca de gasolina constitui para ele um ponto de referência tranquilizador e descobre com alívio nas prateleiras do supermercado os produtos sanitários, domésticos ou alimentares consagrados pelas firmas multinacionais. Inversamente, os países de leste conservam um certo exotismo por não disporem ainda de todos os meios de aderirem ao espaço mundial de consumo. Na realidade concreta do mundo de hoje, os lugares e os espaços, os lugares e os não-lugares emaranham-se, interpenetram-se. A possibilidade do não-lugar nunca está ausente, seja de que lugar for. O regresso ao lugar é o recurso de quem frequenta os não-lugares. Abre parênteses, e sonha, por exemplo, com uma residência secundária enraizada nas profundidades de um solo natal. Fecha parênteses. Lugares e não lugares opõem-se ou chamam-se, como as palavras e as noções que permitem descrevê-los. Mas as palavras na moda, as que há cerca de 30 anos não tinham direito de existência, são as dos não-lugares. Assim podemos opor as realidades do trânsito, abre parênteses, os campos de trânsito ou os passageiros em trânsito, fecha parênteses, as da residência ou da morada. O viaduto, abre parênteses, onde não nos cruzamos, fecha parênteses. A encruzilhada, onde nos encontramos, fecha parênteses. O passageiro, abre parênteses, que o seu destino define, fecha parênteses. Ao viajante, abre parênteses, que deambula pelo caminho, fecha parênteses. Significativamente, os que, para a SNCF, são ainda viajantes, tornam-se passageiros quando apanham o TGV. A urbanização de conjunto, ensemble, grupo de habitações novas, segundo o Larousse, onde não vivemos juntos e que nunca se situa no centro, seja do que for. Abre parênteses. Grandes urbanizações de conjunto, símbolos das zonas ditas periféricas, fecha parênteses. Ao monumento onde se partilha e comemora, a comunicação, abre parênteses, os seus códigos, as suas imagens, as suas estratégias, fecha parênteses, a língua, abre parênteses, que se fala, fecha parênteses. O vocabulário aqui é essencial porque tece a trama dos hábitos, educa o olhar, informa a paisagem. Voltemos por um instante à definição que Vincent Descombes propõe da noção de, abre aspas, religião retórica, fecha aspas, a partir de uma análise da, entre aspas, filosofia, ou antes da, entre aspas, cosmologia de Combray. Abre aspas. Onde é que o personagem está em casa? A pergunta incide menos num território geográfico do que num território retórico. Abre parênteses, tomando-se a palavra retórica no sentido clássico,
sentido definido por atos retóricos como a apologia, a acusação, o elogio, a censura, a recomendação, o aviso, etc. Fecha parênteses. O personagem está em sua casa quando se sente à vontade na retórica das pessoas cuja existência partilha. O sinal de que se está em casa é a possibilidade de se ser compreendido sem demasiados problemas e de, ao mesmo tempo, se conseguir entrar nas razões dos interlocutores sem necessidade de longas explicações. A região retórica de um personagem acaba onde os seus interlocutores já não compreendem as razões que ele dá dos seus fatos e gestos, nem os agravos que formula ou os sentimentos de admiração que manifesta. É uma perturbação da comunicação retórica que atesta a transposição de uma fronteira que devemos de certo representar como uma zona fronteiriça, uma raia, mais do que como uma linha bem traçada. Fecha aspas, página 179. Se Descombes tem razão, devemos concluir que no mundo da sobremodernidade estamos sempre e já nunca estamos, entre aspas, em casa. As zonas fronteiriças, ou as, entre aspas, raias, de que nos fala, já nunca introduzem a mundos completamente estrangeiros. A sobremodernidade, abre parênteses, que procede simultaneamente das três figuras do excesso, que são a superabundância de acontecimentos, a superabundância espacial e a individualização das referências, fecha parênteses, encontra naturalmente a sua expressão completa nos não-lugares. Por estes, pelo contrário, transitam palavras e imagens que retomam raiz nos lugares ainda diversos, onde os homens tentam construir uma parte da sua vida cotidiana. Acontece, inversamente, que o não-lugar vá buscar as suas palavras ao solo natal, como vemos nas autoestradas, em que as áreas de repouso, sendo o termo área efetivamente o mais neutro possível, o mais afastado do lugar e do lugar dito de, são por vezes designadas por referência a algum atributo particular e misterioso do solo natal próximo, área de Ribot, área de Gitaulup, área de Comtournement, área das Croquettes. Vivemos, pois, num mundo onde aquilo a que os etnólogos chamavam tradicionalmente, entre aspas, contato cultural, se tornou um fenômeno geral. A primeira dificuldade de uma etnologia do, entre aspas, aqui, é o fato de esta ter sempre a ver com o, entre aspas, allure, sem que o estatuto desse, entre aspas, allure, possa ser constituído em objeto singular e distinto, entre parênteses, exótico. A linguagem documenta essas impregnações múltiplas. O recurso ao Basic English das tecnologias da comunicação ou do marketing é a este respeito revelador. Marca menos o triunfo de uma língua sobre as outras do que a invasão de todas as línguas por um vocabulário de audiência universal. É a necessidade deste vocabulário generalizado que é significativa, mais do que o fato de ele ser inglês. O enfraquecimento linguístico, abre parênteses, se denominarmos assim a baixa da competência semântica e sintática na prática média das línguas faladas, fecha parênteses, é mais imputável a esta generalização do que a contaminação e a subversão de uma língua por outra. Vemos bem a partir daqui o que distingue a sobremodernidade da modernidade, tal como a define Starobinski, através de Baudelaire.
A sobremodernidade não é a totalidade da contemporaneidade. Na modernidade da paisagem bodeleriana, pelo contrário, tudo se mistura, tudo se conjuga. Os campanários e os canos são os senhores da cidade. O que o espectador da modernidade contempla é a imbricação do antigo e do novo. A sobremodernidade, pelo seu lado, faz do antigo, da história, um espetáculo específico. E o mesmo se pode dizer que faz de todos os exotismos e de todos os particularismos locais. A história e o exotismo desempenham nela o mesmo papel que as citações no texto escrito. Estatuto que se exprime às mil maravilhas nos catálogos editados pelas agências de viagem. Nos não lugares da sobremodernidade, há sempre um espaço específico. Abre parênteses. Na montra, num cartaz, à direita do aparelho, à esquerda da autoestrada. Fecha parênteses. Para, entre aspas, curiosidades, apresentadas enquanto tais, ananases da Costa do Marfim, Veneza, cidades dos Doges, a cidade de Tanger, o sítio de Alésia. Mas aqueles não operam qualquer síntese e nada integram, autorizam somente, pelo tempo de um percurso, a coexistência de individualidades distintas, semelhantes e indiferentes umas às outras. Se os não-lugares são o espaço da sobremodernidade, esta não pode, então, aspirar às mesmas ambições que a modernidade. A partir do momento em que os indivíduos se aproximam, criam social e ordenam lugares. O espaço da sobremodernidade, esse, é trabalhado pela seguinte contradição. Só conhece indivíduos, abre parênteses, clientes, passageiros, utentes, ouvintes, fecha parênteses, mas estes não são identificados, socializados e localizados, abre parênteses, nome, profissão, local de nascimento, local de residência, fecha parênteses, exceto a entrada e a saída. Se os não-lugares são o espaço da sobremodernidade, é necessário explicar esta paradoxo. O jogo social parece jogar-se a lures que não nos postos avançados da contemporaneidade. É à maneira de um parênteses imenso que os não-lugares acolhem indivíduos mais numerosos de dia para dia. Por isso, são também particularmente visados por todos os que levam até ao terrorismo a sua paixão do território a preservar ou a conquistar. Se os aeroportos e os aviões, as grandes superfícies e as gares foram sempre o alvo privilegiado dos atentados, abre parênteses, para já não falarmos dos automóveis armadilhados, fecha parênteses, tal fica-se a dever a razões de eficácia, se podemos servir-nos do termo. Mas talvez seja também que, mais ou menos confusamente, os que reivindicam novas socializações e novas localizações não podem ver neles outra coisa, exceto a negação do seu ideal. O não-lugar é o contrário da utopia. Existe e não alberga sociedade orgânica alguma. Voltamos neste ponto a encontrar uma questão já atrás aflorada, a do político. Num artigo consagrado à cidade, Silviane Agatinsky lembra o que foram o ideal e a exigência do convencional Anarkazis Klotz. Hostil a qualquer poder, entre aspas, incorporado, reclama a morte do rei. Qualquer localização do poder, qualquer soberania singular, até mesmo a divisão da humanidade em povos, parecem-lhe incompatíveis com a soberania indizível do gênero humano.
Nesta perspectiva, a capital, Paris, só é um lugar privilegiado na medida em que se privilegia, abre aspas, um pensamento desenraizado, desterritorializado, fecha parênteses. Abre aspas, o paradoxo do lugar capital desta humanidade abstrata universal e também não simplesmente burguesa, escreve Agatinsky, é ser também um não lugar, um nenhures, um pouco aquilo a que Michel Foucault, sem nela incluir a cidade, chamava de heterotopia. Fecha aspas, página 204 a 205. É bem certo que é hoje à escala do mundo que se manifesta a tensão entre pensamento do universal e pensamento da territorialidade. Abordamos aqui o seu estudo apenas sob um dos seus aspectos, a partir da constatação de que uma parte crescente da humanidade vive, pelo menos a tempo parcial, fora de território e que, por conseguinte, as próprias condições de definição do empírico e do abstrato estão a ser abaladas sob o efeito da tripla aceleração característica da sobremodernidade. O, entre aspas, fora de lugar, ou o, entre aspas, não lugar, que o indivíduo da sobremodernidade frequenta, não é o, entre aspas, não lugar do poder onde se forma a dupla e contraditória necessidade de pensar e de situar o universal, de anular e de fundar o local, de afirmar e de recusar a origem. Esta parte impensável do poder que sempre fundou a ordem social, se necessário invertendo, como que por meio do arbitrário de um fato natural, os termos que servem para a pensar encontra sem dúvida uma expressão particular na vontade revolucionária de pensar ao mesmo tempo o universal e a autoridade, de recusar ao mesmo tempo o despotismo e a anarquia, mas é mais geralmente constitutiva de toda a ordem localizada que, por definição, tem de elaborar uma expressão espacializada da autoridade. A imposição que pesa sobre o pensamento de Anarchasis Clotes, o que permite ocasionalmente sublinhar a sua, entre aspas, ingenuidade, está no fato de ele ver o mundo como um lugar do gênero humano, de certo, mas que passa pela organização de um espaço e pelo reconhecimento de um centro. É de resto bastante significativo que, quando se fala hoje da Europa dos 12 ou da nova ordem mundial, a questão que imediatamente se põe seja ainda a da localização do verdadeiro centro de uma ou de outra. Bruxelas, para não falarmos de Estrasburgo, ou Bona, para não dizermos ainda Berlim? Nova York e a sede da ONU ou Washington e o Pentágono? O pensamento do lugar continua a assombrar-nos e a, entre aspas, ressurgência dos nacionalismos que lhe confere uma atualidade nova, poderia passar por um regresso, a localização da qual o império, como pretensa figuração do gênero humano vindouro, poderia parecer ter se afastado. Mas, de fato, a linguagem do império era a mesma que a das nações que o rejeitam. Talvez porque tanto o antigo império como as novas nações tenham de conquistar a sua modernidade antes de passarem à sobremodernidade. O império, pensado como universo entre aspas totalitário, nunca é um não-lugar. A imagem que se lhe associa é, pelo contrário, a de um universo onde nunca ninguém está só, onde toda a gente está sob o controlo imediato, onde o passado, enquanto tal, é rejeitado. Abre parênteses, fez-se dele tábua rasa, fecha parênteses.
O império, como o mundo de Orwell ou de Kafka, não é pré-moderno, mas, entre aspas, paramoderno. Produto falhado da sobremodernidade. Em caso nenhum é o seu futuro e não revela de qualquer das três figuras da sobremodernidade que tentamos pôr em evidência. É até mesmo, muito estritamente, o seu negativo. Insensível à aceleração da história, reescreve-a, preserva os que dele revelam do sentimento do estreitamento do espaço limitado, a liberdade de circulação e de informação. Precisamente desse modo, abre parênteses, e como se revela nas suas reações crispadas às iniciativas tomadas a favor do respeito dos direitos do homem, fecha parênteses. Afasta da sua ideologia a referência individual e assume o risco de a projetar no exterior das suas fronteiras. Figura rutilante do mal absoluto ou da sedução suprema. Pensamos de certo aqui, antes do mais, no que foi a União Soviética, mas há outros impérios, grandes ou pequenos, e a tentação que alguns dos nossos homens políticos por vezes têm de pensar que a instituição do Partido Único e do Executivo Soberano constitui um preliminar necessário da democracia. Em África e na Ásia, revela estranhamente os esquemas de pensamento cujos arcaísmos e o caráter intrinsecamente perverso denunciam quando se trata do leste europeu. Na coexistência dos lugares e dos não lugares, a pedra de toque será sempre política. De certo, os países de leste e outros encontrarão o seu posto nas redes mundiais da circulação e do consumo. Mas a extensão dos não-lugares que lhes correspondem, não-lugares empiricamente recenseáveis e analisáveis, cuja definição é antes do mais econômica, já ultrapassou a reflexão dos políticos que só se perguntam cada vez mais para onde vão, porque sabem cada vez menos onde estão.